Fala, meu povo do Dominantes Online. Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de soluções. E agora a gente entra num assunto chamado operações com soluções. Aí, Bruno, como assim operações? Na verdade, é quando você está manipulando uma solução e aí você acaba gerando ou alterando sua concentração, né? Isso é importantíssimo, tá? Quando a gente trabalha, quando a gente analisa alguns dados, e é importante a gente entender como é que a gente calcula essa oscilação, essa variação. Primeira coisa que você vai ter que entender é que a gente divide em dois grupos. A diluição, que aqui a gente vai começar falando, ou as misturas de soluções, né? Quando eu pego duas soluções do mesmo soluto ou não e misturo essas soluções. A diluição não é uma mistura de soluções. Diluir seria diminuir a concentração. A gente tem a concentração, né, uma solução mais concentrada e uma solução mais diluída, não é isso? Bom, sabendo disso, vamos lá, presta atenção. O que é a diluição? A diluição é quando você a gente fala de aguar, né? Bota mais água. Nesse caso, a gente pensando na água como solvente. A diluição é a adição de solvente à solução, né? Você pega a solução inicial, a gente vai chamar de uma solução inicial, aquela que está mais concentrada, adiciona água para gerar a solução final. E aí veja bem nessa linha de raciocínio. A solução inicial, eu vou até manter essa minha caneta como vermelha para a gente anotar isso aqui, é o seguinte, ela tem uma concentração, que eu vou chamar de concentração inicial. Eu coloquei como C, mas aí poderia ser qualquer outra unidade, tá? E aqui eu tenho uma concentração final, tá bom? E aí, olha só, o que é importantíssimo a gente pensar aqui agora. A concentração inicial, ela é maior do que a concentração final. Porque se você adicionou água no processo, você diminuiu, tornou a concentração mais diluída. Por que você diminuiu? Porque você fez o que com a solução? O volume inicial, ele é menor que o volume final. O volume final é um volume maior. E aí, se você aumenta o volume, você acaba diminuindo a concentração. Por quê? Porque a quantidade do material, a quantidade do soluto que pode ser expressa em mols, né, ou massa do soluto é a mesma. O que está mudando, nesse caso em específico, é só que essa mesma quantidade está em um maior volume, então está mais diluída, tá? Diluição é esse processo. Então, uma afirmação que você pode ter no processo de diluição, Eita, volta. Aqui. No processo de diluição, é isso aqui, ó. Que o número de mols ou a massa do soluto no início é igual à massa ou ao número de mols do soluto no final, tá? Né? A massa do soluto, o número de mols do soluto são valores diferentes para determinar a mesma coisa, né? Tá. Como assim? Para que eu uso isso? Porque se você pensar que concentração é massa sobre volume, massa do soluto sobre volume, massa do soluto é igual a uma relação da concentração em volume. Quando um aumenta, o outro diminui. Bruno, por que você está falando isso tão rápido assim? É só para mostrar uma relaçãozinha para vocês da onde saiu. Quando você utiliza diluição, a gente tem um raciocínio muito rápido para associar, que é o seguinte: a relação da concentração inicial vezes o volume final de uma solução é igual à relação de concentração final sobre o volume final, porque isso significa a massa do soluto inicial, e isso aqui significa a massa do soluto no final do processo. Como a massa não muda, a relação se mantém a mesma. Isso pode ser em concentração, isso pode ser em molaridade, aí nesse caso seria o número de mols, ou ainda numa relação mássica de massa, né? Aí aqui você tem a massa do soluto igual à massa do soluto, porque não altera, porque você apenas adicionou água. Certo? Água não, desculpa, o solvente. É porque como a gente fala de solução aquosa, a gente considera o solvente como água. E aí, olha só, uma questãozinha para a gente treinar isso, né? Ele fala o seguinte: a molaridade, ou melhor, qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio
que foi obtida adicionando-se 80 mililitros de água a 20 mililitros de outra solução a 0,1 mol por litro. Então, peraí, eu misturei as soluções? Não. Ele fez o seguinte, e no início, né, no frasco original, eu tinha ali 20 mililitros. O que eu fiz? Eu adicionei mais 80 mililitros, mas não de uma solução, apenas do solvente. Veja bem, o frasco final ficou com um volume de 100 ml. Isso é importante você entender agora. Isso é muito importante você entender. Geralmente ele não precisa dizer o volume final do processo. Ele precisa dizer para você o quanto foi adicionado, né? Ou vice-versa, né? Ele pode dizer qual o volume final e você consegue especular o quanto foi adicionado, né? Por quê? Porque, olha só, é lógico que a concentração 0,1 mol por litro é mais concentrado do que essa, tá? Mol por litro. E aí, como é que você calcula? De forma bem tranquila, você sabe o seguinte, eu acabei de falar agora no slide anterior, que a molaridade no início vezes o volume no início é igual a molaridade no final vezes o volume no final. Né? Molaridade vezes volume, ok, a molaridade no começo é 0,1 e o volume é 20 mililitros. Bruno, posso deixar em mililitros? Pode, porque a unidade vai ser a mesma dos dois lados. Mas se você não quiser, você coloca 0,02, não é isso? 20 mililitros na 0,2 litros. Né? Vou até colocar as unidades aqui para a gente ficar de forma mais bonitinha. Mols por litro vezes 0,02 litros. É igual a molaridade do final, que eu não sei, vezes 0,100, né? Vezes 0,100. Por quê? 0,1, porque você tem 100 ml, né? E aí você, a partir dessa relação, você encontra, você vai chegar aqui, a molaridade final desse processo é 0,1 vezes 0,02 sobre 0,1. Faça-me um favor, você não vai fazer essa conta, você vai cortar isso aqui. Eu vou colocar como 0,02, né, mols por litro. Foi essa fórmula calcula, ou outra forma é você determinar realmente quanto de mols tem aqui, porque o número de mols que tem aqui é o mesmo que tem número de mols aqui também do soluto. Então, você também pode usar essa via mais longa, caso você não lembre dessa relação de concentração inicial vezes volume inicial. Foi? A gente tem mais uma aqui para a gente entender, e uma forma de aplicação, que é o seguinte, qual o volume de água em mililitros, né? Então, foi adicionado água, ele quer saber o volume de água, que deve ser adicionado a 80 ml de uma solução 1 mol por litro, para que a solução resultante seja de 0,0 mol por litro. Isso aqui, esse M é de molar. Molar significa mols por litro. Então, veja bem, eu tenho a minha molaridade inicial? Tenho. Eu tenho meu volume inicial? Tenho. Eu tenho como que é a minha molaridade final? Tenho. O que eu não tenho? O volume final. Eu substituo essas informações e obtenho qual é o volume final. Então, olha só, 80... Vou colocar 80? Não, a gente já combinou que não. Dessa vez eu vou deixar 80. Eu falei que é possível você colocar o volume em mililitro, porque pode ser na mesma unidade essa relação. Então, você pode colocar que a concentração é 0,1 mol por litro, né? Mol por litro, vezes o volume, que nesse caso vai ser 80 mililitros, é igual à molaridade final, que é 0,08 mols por litro, e o volume final que você não sabe. O volume final que você irá encontrar vai ser em mililitros também, porque essa unidade vai cortar com essa unidade, tá? Agora vamos lá, vou passar para o outro lado, isso vai ser 0,1 vezes 80 dividido por 0,08. Ah, veja bem, eu corto isso com isso para não ter problema, e esse 10 que está aqui com esse 0,1 vira 1, né? Aqui vira 0,01. Isso dá 10 a menos 2 quando sobe, né? Vira 10 ao quadrado, ou 100, né? Ou 100
mililitros. Aí é essa a resposta, Bruno. Vai lá, 100 mililitros é o volume final. Lógico, correto, mas não foi isso que eu perguntei. A questão perguntou o quanto de água foi adicionado. O quanto de água foi adicionado à solução são 20 ml, porque eu tinha 80 e ao final é 100. Então, se eu pergunto, a partir desse processo, qual é o volume de água do processo, é o volume do final menos o volume do início, 20 mililitros. Foi 2 casos de diluição para se treinar e aí entender que a relação é o seguinte, é simplesmente uma relação do volume e concentração. Aumentou o volume, você diminui a concentração. Por quê? Porque essa relação está pré-estabelecida porque a massa ou o número, a quantidade do soluto não alterou. Sabendo disso, a gente vai começar a falar, porque essa aula é a parte 1, sobre mistura de soluções. Veja bem, mistura de soluções pode ser mistura do mesmo soluto ou contém solutos diferentes. Hoje eu vou falar aqui, nesse momento, nesse vídeo, sobre mesmo soluto. E a gente vai ver na próxima quando tem solutos diferentes e o que pode acarretar com isso, tá? Então vamos lá. Como assim, Bruno? O que seria uma solução do mesmo soluto? Vamos supor que eu tenha 2 soluções, não sei, de NaCl em água. Uma está mais concentrada ou não. E aí se eu adiciono outra solução que tenha NaCl, o que acontece? Nada, você tem 2 soluções de NaCl, né? Ou pensa num suco, eu tenho 2 soluções, um suco forte e um suco menos forte, um suco menos concentrado. Eu misturo os 2, então eu tenho a mesma composição, não altera a composição. Só que a concentração final, a solução final, ela não tem nenhuma concentração nem a outra. Na verdade, ela vai ter um valor intermediário entre as 2 concentrações. Ela é aplicada sabendo que a massa ou a quantidade de soluto final é o somatório desses 2, porque aqui tem soluto em ambos os casos, né? Tem soluto em ambos os casos, então a massa final é ali, mas além de aumentar a massa de soluto, o volume também é adicionado, então a relação é uma relação entre esses 2 valores, tá? Isso é importante destacar. Como é que você calcula isso? Simples. A massa, a concentração vezes o volume da primeira, que a gente já viu que é equivalente à massa do soluto em A, né, na solução A chamada, a massa na solução B do soluto vai ser o somatório, porque aqui vai ser a massa final, que na verdade é a massa que tem em A, mais a massa que tem em B. Tá bom? É só para você entender de onde surgiu essas fórmulas daqui. Concentração é massa sobre volume. Bom, também pode ser em molaridade, mesmo raciocínio, mesmo real raciocínio. E para você entender que é o mesmo raciocínio, eu jogo-lhe um exemplo, tá? Aqui para a gente fechar essa história. E aí a pergunta é o seguinte, qual é o volume em mililitros de uma solução de hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio tem a sigla de NaOH, 1,5 mols por litro, que deve ser misturada. Então, olha só, eu tenho a solução A. A solução A, o volume eu não sei, ele pergunta qual é o volume. Eu tenho a concentração dele, calma aí. Eu tenho a concentração de A, que equivale a 1,5 mols por litro. Eu tenho as mesmas relações para B, eu tenho, mas a concentração de B é de 2 mols por litro, e eu tenho o volume de B, que é 300 mililitros, tá? A pergunta é, ao final, quando eu misturo as 2 soluções, eu vou ter uma concentração de 0,18 mols por litro. Qual é o volume, né, que eu vou adicionar para fazer uma solução intermediária entre eles? Bom, vamos lá. Concentração de A vezes o volume de A. Concentração de A, a gente já viu aqui, ó, tá aqui. Então, vou botar aqui, ó. A concentração de A é 1,5 vezes o volume eu não sei. Mais a concentração de B, que é 2, vezes o volume de B, que é 300. Eu vou colocar como 300. Então, a resposta vai ser em mililitro. Ele quer a resposta em mililitro mesmo, tá ótimo. A concentração final é 1,8. O volume final, eu não sei. Ai, Bruno, meu Deus do céu, eu não sei. O que eu faço? Não faz, compra feito. Nesse caso, quando você tem nesse caso o volume final, você não escreve volume final porque você vai ter 2 incógnitas. O volume final não é o somatório dos volumes? É. Então, é 300 mais o VA.
Caraca, mas eu não sabia quanto é o VA. Você continua não sabendo, mas agora você tem uma incógnita somente. Aí você consegue resolver. Isso vai dar 1,5 VA, o volume de A, mais 600, é igual a 1,8 vezes 300, isso dá 540, não é? 1 dá 300, 0,8 dá 240, isso mesmo. Mais 1,8 VA. Você agora vai colocar o 1,8 para o outro lado, que vai subtrair desse valor e dar menos 0,3 VA. Vai ser igual ao indo para o outro lado, vai ser menos 60, né? E aí, se você agora tirar essa aqui, essa casa, vai ter 0,3 VA igual a 60, ok? Aí, passando para o outro lado, o volume de A é igual a 60 dividido por 0,3. Isso dá 600 por 3, que dá 200 mililitros. Então aqui é só um cálculo mais elaborado, mas eu misturei duas soluções. Repara que a solução final ela tem uma concentração intermediária entre 1,5 e 2. Né? Não é igual a quantidade dos dois, porque a concentração não é realmente um meio entre as duas. Isso é bem interessante saber. Agora, eu consigo determinar quanto tem de volume. O volume final é 500 mililitros, o volume de A é 200 e o volume da solução B da base é 300, tá bom? Isso é um caso de mistura de mesmo soluto. O que a gente vai ver na parte 2 é quando tem mais de um soluto. Então fica atento para olhar a parte 2 para ver o que acontece, tá? Que aí o cálculo se torna um pouquinho mais elaborado. Bom, a gente fecha aqui agora, já vimos diluição e já vimos esse tipo de operação. Aguardo você na parte 2 dessas operações, beleza? Fui!